gringas, eu sou Tati Lucas e nós estamos aqui com mais um podcast das gringas. Temos muitas novidades, muitas coisas acontecendo no nosso site, gringas.org. Se você não foi lá ainda, vai lá, dá uma corridinha, dá uma olhada. Temos as nossas memberships, onde você pode saber muitas coisas do mundo da mulher. Tem palestras, tem pintura, tem aula de inglês, tem várias coisas bacanas. Quero ver você lá também, meninas. E fizemos um preço super acessível para qualquer uma poder participar. Queremos muito, muito mesmo que você seja uma gringa também membro do nosso clube. E também hoje estamos aqui com uma pessoa super especial, a minha xará, a Tatiane Montoro. Oi, Tati, bem-vinda. Como é que você está hoje? Oi, Tati, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com o seu convite. E, minha xará não tinha como ser diferente, né? Você é maravilhosa e eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada, maravilhosa. É você com essa carinha de criancinha linda. Escute, me fala uma coisa. Como que você parou aqui nos Estados Unidos? O que você fazia no Brasil e como que você parou aqui? Olha, eu cheguei nos Estados Unidos, eu era muito jovem. Eu tinha 23 anos quando eu cheguei aqui. No Brasil, eu trabalhava em recursos humanos e fazia faculdade de administração de empresas. E o meu irmão tinha uma amiga que estava aqui estudando e ele falou, por que você não larga tudo, já que você é jovem, termina a sua faculdade e vai para os Estados Unidos? Eu converso com o pai e ele te banca lá por 6 meses. Eu falei, não é uma má ideia. Então, faltava acho que uns 2 meses só para eu terminar minha faculdade. E aí, naquela época, né, era 2012, era muito mais fácil de tirar um visto e tirar o passaporte. Hoje demora meses. Naquela época eu resolvi tudo em um mês, meu visto, meu passaporte. Uau. E terminei a faculdade e vim. Não fiz colação de grau, nada, e vim pra cá. Então, quando eu cheguei aqui, eu me senti livre. Eu amei esse país. Porque eu sou de São Paulo. E, sabe, né? São Paulo, perigo. Eu tive problemas já de sequestro na minha família. Meu irmão já foi sequestrado. Nossa. Ficou 11 dias em cativeiro. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi a liberdade que eu tinha. Ninguém me conhece. Posso ser e fazer o que eu quiser. Eu falei, gente, eu não quero mais voltar. Eu me apaixonei por os Estados Unidos. Então, quando estava próximo de eu voltar, eu já estava uns 3 meses aqui. Eu liguei e falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu vou ter que ficar mais tempo. Porque eu cheguei e ainda fui morar em casa de mexicano. Não aprendi o inglês que eu tanto queria aprender. Então eu falei, olha, não vai dar, vou ter que ficar. Porque eu não aprendi o inglês e o medo de ir e não poder voltar mais. Acontecer alguma coisa e não poder voltar. Então eu fiquei aqui, não voltei. Até que eu me legalizei e pude realmente voltar pro Brasil. Mas eu fui faxineira, quando eu resolvi mesmo ficar. Eu fiquei os 6 meses, com o meu pai me bancando. E aí depois eu falei, não, eu preciso andar com as minhas pernas. Afinal de contas, eu que resolvi ficar. Então eu fui pra faxina, fiquei 4 anos trabalhando de cleaner. Quando eu me legalizei, eu não quis mais. Eu falei, agora eu quero ir pro corporativo. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Blue Green Vacations, que é de timeshare. Não sei se você já ouviu falar sobre timeshare. Sim. Eu fiquei 5 anos lá. 5 anos lá. E aí, depois eu conquistei a minha liberdade. Sim. Mas você veio casada? Você casou aqui? Como que foi? Não, eu vim solteira. Eu tinha uma pessoa que eu namorava no Brasil há 5 anos, mas eu vim solteira. E aí, larguei tudo e vim construir algo novo aqui. Depois de um tempo, ele até veio pra cá. Nós ficamos mais um tempo juntos, mas não deu certo. Relacionamento abusivo, não físico, mas mental. E eu não via, era totalmente dependente. E hoje, entendendo um pouco sobre o autoconhecimento, eu vejo o quanto era triste o que eu vivia. E eu não sabia o porquê eu vivia aquilo. E hoje, como eu me conheço, eu sei os motivos. Então, eu passei ali uma boa parte de um perrengue nesse relacionamento. E aí, depois eu me envolvi com um americano, me legalizei. E aí, sim, eu comecei realmente a vida aqui nos Estados Unidos como uma verdadeira imigrante legalizada. Sim. Interessante você falar sobre, assim, você estava dentro desse relacionamento abusivo, mas você não enxergava? Não enxergava. Porque outra coisa, eu fui mãe aos 15 anos. Bem jovem! Bem jovem. Isso não foi programado. Nada programado. Mas hoje, quando eu olho, com os olhos que eu tenho hoje, eu vejo que isso tudo foi
pela minha infância, o que eu passei na minha infância. Quando a gente não tem um amor de um pai, por exemplo. Meu pai sempre foi muito seco. Não que ele não me amasse, mas ele não falava eu te amo. A minha mãe gritava muito. Então a gente vai procurar fora o que a gente não tem dentro da nossa casa. Sim. E acaba acontecendo algumas coisas. E muitas vezes, e antigamente, os pais não tinham um papo cabeça com o filho. Não falava das coisas do mundo. E aí, o que acontece? Os filhos iam e faziam coisas que nem sabiam que estavam fazendo. Ou era proibido. Minha mãe me proibia muitas vezes. E aí, quando é proibido, é o que você mais quer fazer, a coisa proibida. Sim. Então, foi assim que eu fiquei grávida do meu primeiro filho, Gustavo. Hoje ele tem 20 anos. E ele ficou no Brasil ou tá aqui também? Ele tá no Brasil, Aham. ele veio pra cá. Quando eu me legalizei, eu trouxe ele. Ele tinha ficado no Brasil com os meus pais. Mas não curtiu aqui, ficou 3 anos comigo. Resolveu ir pro Brasil, não quer saber dos Estados Unidos. Sim. Mas como que é você ser uma mãe de 15 anos? Você continuou na sua casa com seus pais? Você mudou? Como é que foi? Eu continuei com os meus pais, graças a Deus. Eles não me deixaram sair. Porque o pai do Gustavo, ele me abusava fisicamente. Eu sofria abuso físico, ele me batia. Nossa, Tati. Algumas vezes. Não era, assim, algo tão forte, Sim. mas ele fazia. Então, Sim. quando eu tava grávida também. Uma vez, meu pai expulsou ele da minha casa por agressão. E eu continuei, então, na casa dos meus pais. Por isso, o meu filho é muito apegado com os meus pais. Porque foi como se ele tivesse sido criado por eles e não por mim. Porque eu continuei indo pra escola, eu estudava em escola adventista. Quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu acho que vão me expulsar da escola. E graças a Deus não teve isso, não me expulsaram, eles me acolheram. Continuei lá, o Gustavo nasceu em dezembro. Então, eu consegui ir pra escola de barrigão, até o último minuto. Terminei ali, eu tava no primeiro ano, terminei o primeiro ano. Quando voltou às aulas, eu continuei. Graças a Deus, eu tive o apoio máximo dos meus pais em tudo. E eu fiz faculdade, trabalhava, não tive problema algum, vim pra cá. Graças a Deus, meus pais têm condições de ter me dado essa oportunidade de eu ter vindo pra cá. E hoje eu vejo que foi Deus que direcionou eu estar aqui. Sim. E o seu irmão que te falou pra vir pra cá também, ele também tava aqui ou não? Não, ele tava no Brasil, ele já tinha vindo pra cá algumas vezes a passeio. Mas como ele tinha uma amiga que tava aqui, ele viu como que ela tava se desenvolvendo. Ela conversava muito com ele, ele falou, por que você não vai? Porque meu irmão, ele tem 12 anos de diferença de mim, de idade. Então eu sou a raspa do tacho. Sim. Então acho que a oportunidade que ele não pôde ter, ele quis que eu tivesse. Sim. Eu sou muito grata Sim. por ele ter me dado essa oportunidade. Então, Tati, agora vamos voltar à sua vida aqui nos Estados Unidos. Já sabemos que você teve uma gravidez aí jovem, né? Teve o apoio dos seus pais, chegou aqui como uma desbravadora, fez vários trabalhos de tudo que é tipo, de tudo que é nível. E como é que você começou a se encontrar no que você faz hoje? E fala um pouquinho sobre o que você faz hoje, sobre os seus pilares que você ensina às mulheres. Fala um pouquinho sobre essa parte sua. Tá. Eu comecei a me desenvolver nessa parte, a conhecer mais a fundo o que eu vim fazer nesse mundo, quando eu me casei aqui novamente. Eu sou casada com o Glauco, nós temos 5 anos de casamento. E quando a gente casou, nós passamos, assim, muito perrengue. Porque, imagina, 2 pessoas com as bagagens. Ele também foi pai cedo, então nossas histórias batem muito. E muita dificuldade, a gente casou dia 11 de março de 2020. Daí veio a pandemia e fechou tudo. E nós tínhamos 3 meses de relacionamento. E aí, imagina, um não conhecia o outro, foi conhecer, né, trancado dentro de casa. Muitos casamentos que de anos acabaram na pandemia, né? E o nosso começou e por um fio não acabou. Porque logo que a gente casou, eu quis ter outro filho. Porque como eu não fui a mãe que eu desejava ser pro Gustavo, eu queria ser mãe de novo. Minha mãe e meu pai criou meu filho mais velho. Então eu falei, não, eu quero passar por maternidade, eu preciso. Aí eu falei, Glauco, o que você acha? A gente acabou de casar, mas a gente podia já ter um filho. Ele, você é doido? Eu falei, uai, não tá casado? Aí ele aceitou a minha loucura e fizemos na primeira tentativa. Era pra já ser. Já fiquei grávida do Noah, era pra ser. Imagina só um casamento que a gente tinha acabado de se conhecer na pandemia e eu grávida. Não podia olhar pra cara do outro.
Então ele já estava buscando mais o lado espiritual. Ele escutava Aham. muito o Pablo Marçal. E o Pablo prega muito pelo casamento. Que você Uhum. casou, você tem que lutar pelo seu casamento. Claro, se você não tiver um abuso físico, abuso psicológico, se for algo que que possa ser trabalhado. Então ele falava todos os dias, meu Deus. Porque ele fala que orou por mim e eu falo que eu orei por ele. Porque como eu tive muitos relacionamentos abusivos, relacionamentos que eu não me sentia parte daquilo. Ele não me sentia amada e desejada. Então eu orava, Senhor, me dá um homem que me ame, que queira estar comigo, que cuide de mim. E aí, quando eu me casei com ele, eu falava, Senhor, não é esse homem ainda. Meu Deus, o que eu fiz pra merecer? E ele orava do mesmo jeito. E aí ele fala que o que Deus falava pra ele, meu filho, tu não pediu, essa é a mulher que você pediu pra Deus. Agora aguenta. Então a gente foi escutando muito sobre casamento, entendendo o papel do homem, o papel da mulher dentro de um casamento. A gente foi se alinhando. Quando eu já tinha o Noah nasceu, depois de 6 meses, o Glauco falou assim: sai do seu trabalho. Porque eu tava exausta, trabalhando em casa por conta da pandemia, cuidando do Noah. Não podia entrar ninguém de fora do país pra cá pra ajudar a gente. Ele falou, chega, você tá se acabando. Sai do seu trabalho e eu me viro. Nem que eu tenha que trabalhar, multiplicar e fazer. A gente já tinha um sushi na época e ele tinha a empresa de papel de parede também. Aí ele falou, você precisa vir pra cá, você precisa me ajudar nas nossas coisas. E eu, não. Imagina, nunca dependi de homem. Não vou depender de homem. E ainda assim, né? Quero minha independência, eu quero fazer minha unha, eu quero mandar dinheiro pro meu filho no Brasil. Jamais quero. Ele falou assim, você pode ter tudo isso. Todo o dinheiro que eu for fazer é nosso. Não existe mais seu e meu. Aí eu falei, gente. Aí todo dia ele chegava. E aí, pediu as contas no trabalho? Pediu as contas no trabalho. E eu demorei 1 mês pra eu ter a coragem de pedir as contas no trabalho. Mas quando eu fiz isso, foi libertador. Nossa vida foi transformada. Financeiramente, nosso relacionamento, tudo mudou drasticamente. Porque aí a gente começou a entrar na linha realmente do que é um casamento, do que é a parceria, é a unidade do casal. E casamento é um trabalho duro, né? É. É um trabalho bem… Assim, eu acho que é o relacionamento que mais molda a gente, Exatamente. né? Exatamente. E aí você começou a trabalhar também com essa área de ajudar as mulheres no seu casamento. Isso. Aí, depois de um tempo, nós mudamos aqui pra Orlando. Nós nos conectamos com as pessoas da plataforma internacional do Pablo aqui. O Nésio, com a Jéssica, que são os responsáveis aqui. E aí foi surgindo isso, assim, dentro do coração. Há 1 ano atrás, me conectei com a Gisele Suardi, que ela é incrível, maravilhosa. Ela dá mentoria sobre comunicação. Então, ela começou a instigar aquilo em mim. Porque eu achava que eu só tinha que ficar atrás dos bastidores, ajudando as pessoas a fazer o deles. E ela falava, não, você tem que falar. Eu falava, gente, eu não gostava de apresentar trabalho em escola, como eu vou falar? Ela falou que todo mundo tem uma história. E a sua história pode impactar outras mulheres. E eu não via isso. Aí, no momento que eu abri os meus olhos, eu falei, cara, eu vou começar. E aí, eu comecei falando no Instagram, comecei ajudando amigas. Ela falou, você já não fala com as suas amigas, já não dá conselho de graça? Por que não você ir lá e ajudar mais pessoas? Pessoas de fora. Começa a soltar. E aí eu comecei a fazer isso, falando muito, fazendo devocionais. E aí fui mais depois agora pra parte do casamento. Hoje eu sou mentora, sou escritora, sou palestrante. E eu adoro transformar e levar pra mulher que ela não precisa ficar escondida dentro de casa, da maternidade, que ela pode muito mais do que isso, ela se encontrar. Porque um dia eu me perdi também. Sim. Eu me perdi e eu vi que eu precisava de um autocuidado, que eu precisava me reencontrar comigo mesma. Então eu quero que essas mulheres possam se encontrar nesses pilares que elas têm que trabalhar, que é a família, o autocuidado e a carreira. Porque hoje a sociedade… Antigamente, as mulheres tinham que ficar em casa. Nós brigamos pra gente ir pra trabalhar. E hoje a sociedade tá voltando a falar que as mulheres têm que ficar em casa. Que o homem é o provedor, sim, ok. E que a mulher tem que ficar em casa. Não. Você tem que saber escolher o seu marido. E ele tem que te dar a opção de você ficar em casa ou você fazer o que você gosta de fazer. Sim. Então foi isso que eu entendi. E é isso que eu prego. E o meu marido também fala pra homens, ele tem
um evento chamado The Lords, que é para ensinar esses homens a serem homens e dar essa oportunidade para a esposa deles, para que elas possam escolher e não serem obrigadas a fazer o papel dele, de ser o provedor dentro de casa. Muito legal isso, assim, que ele também participa de certa forma, né? Porque tem os dois lados da moeda. Tem o Sim. da mulher e tem o do homem, né? Sim. E eu acho assim, sabe, Tati? Eu fui uma dona de casa por muitos anos. Na verdade, a maioria da minha vida eu fui aquela mãe que ficou em casa cuidando dos filhos. E hoje eu falo com maior firmeza, não que eu me arrependa de ter ficado em casa, mas eu me arrependo de não ter feito uma coisa pela Tati. Uma coisa profissional mesmo, sabe? Não precisa ser em tempo integral, mas que fosse meio período, já que eu poderia ficar em casa, né? Exatamente. E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, eu penso tantas oportunidades que eu poderia ter desenvolvido de mim mesma, de ter crescido, de ter trabalhado, e eu fiquei só em casa cuidando da casa, do filho e do marido, que hoje já estão cada um seguindo seus caminhos, né? E aquela coisa, trabalho de casa é ingrato, fim. né? Ninguém fala Sim. obrigado, ninguém te paga salário. Você sabe como que é, né? Então é muito verdade. importante isso, sabe, Tati? Trazer para as mulheres esse balance, esse balanço que elas podem ter na vida delas, né? E como é que você ensina as mulheres, como é que você passa isso para elas? Eu falo que não tem problema você querer ser só dona de casa e mãe. Não tem problema algum. Eu falo, porque tem muita mulher que ela tá lá dentro de casa e ela é mãe, só tá ficando dentro de casa por uma imposição que a sociedade tá colocando, mas dentro dela, ela tá infeliz. Ela tá triste. Ela não tá sendo nenhuma boa mãe, nenhuma boa dona de casa e nenhuma boa esposa. Porque ela não tá fazendo o que ela ama, o que queima dentro do coração dela. Sim. Então eu desperto isso dentro dessa mulher. Sim. O que você gosta? Mas, Tati, você não acha que quando você tá dentro de casa, porque quando você falou, eu fiquei dentro de casa, e eu acho que eu tive uma vida de dona de casa muito feliz, sabe? Só que eu não enxergava que tinha esse mundo lá fora. Eu ficava só ali na minha vidinha de casa, de lavar louça, de lavar roupa, de fazer comida, a minha alegria era ver minha casa toda arrumada, meu sofazinho bonito. E não tem nada de errado com isso, eu concordo. Não tem. Só que eu digo assim, eu não conseguia enxergar o que tinha lá fora. Sim. Porque minha vida era só aquilo ali. Por isso que você tem que buscar o autocuidado. Você tem que buscar mulheres que estão do lado de fora. Você tem que buscar mulheres, um café com as suas amigas. Porque se você vive só aquilo, o que você vai… Você não vai ter nem assunto pra falar com seu marido. Sim. Ó, Tati falou uma coisa séria aqui, hein, gente? Café com as suas amigas. Gringas, temos café em quase todas as cidades. Saiam de casa. E foi um erro que eu cometi, Tati. Porque o que eu fazia? Eu não saía de casa pra nada. Era assim, se era sexta-feira à noite, então final de semana, que tem muitos eventos de mulheres que às vezes é final de semana. Sim. Não posso deixar minha Imagina. família nem por 2 horas no final de semana. A culpa. Sim, era aquela coisa assim, sabe? E hoje eu enxergo, e realmente o Gringas veio para transformar até a minha própria vida. Porque quando eu mudei para de Cincinnati, Ohio, para Atlanta, eu comecei a enxergar isso. Eu falei, nossa, porque tinha muitas brasileiras, e lá eu dava muito com americanos, né? E elas saíam para tomar café, falavam, uau, existe esse outro mundo, posso sair para tomar café. Além do que, a gente compartilha com a outra pessoa as nossas dificuldades e vê que a gente não tá sozinha. Exatamente. É sobre isso. Porque às vezes você tá passando por uma coisa que a outra já passou. Ela fala, não, ó, você vai por aqui, por aqui, por aqui. Te dá um caminho mais leve, te ajuda. Sim. E você vê que não é só você que passa por as coisas. Porque, gente, casamento tem problemas. Casamento não é 100%. Como qualquer outro relacionamento. Então, se você sai, você consegue… Mas tem que saber as pessoas que você anda também. Sim. Tem que saber, Tem que tomar cuidado tem que tomar com isso. cuidado. É. Então, você escolhe 5, porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Escolha as pessoas pra você andar, pessoas que você deseja ser, Sim. se tornar. E aí, você vai pegar os códigos com essas pessoas. E elas vão trazer coisas pra você e você vai levar coisas pra elas. É um autocuidado. Você tirar um tempo pra você. Porque como que você vai dar o melhor pra sua família se você não tá dando pra você? Sim. Isso tá na Bíblia. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar a Deus, você e depois os outros. Sim. Porque se Eu você tive não dificuldade com isso, Tati. Eu tive muita dificuldade com amor próprio, sabe? E eu nunca entendia que eu tinha um valor também. Que eu podia ter o tempo da tarde, que eu podia sair e comprar uma roupa pra mim. Tipo assim, pra mim era assim, não tô brincando. Eu comprava as coisas mais baratas só da liquidação. Pros meus filhos, podia ser a marca do ano, era aquela marca que eu comprava, sabe? Então, eles nem ligavam pra marca, mas eu queria que eles tivessem super com o do melhor.
E eu não via esse valor em mim. Então é muito importante ter pessoas realmente. Hoje eu falo, eu queria ter tido uma Tati Montoro, uma Tati Lucas, várias mulheres aí que estão falando sobre isso. Porque eu não sei, na minha época eu não encontrava esse tipo de informação, eu não escutava muito sobre isso. É. Que a gente tem valor, a gente tem que se amar. E realmente, porque na Bíblia está escrito isso, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Me ame antes de amar o próximo. Porque Então, uma você coisa acha as pessoas acham que é egoísmo. Exatamente. Não é egoísmo. A gente se confunde bem nessa linha mesmo, né? É egoísmo. E sempre foi assim, não, eu não vou pagar isso pra mim, porque eu tô pagando para meus filhos, um curso, não, eu não vou fazer, porque eu tenho que fazer pra eles. E foi assim a vida inteira, até eu ter que passar por um câncer e conseguir enxergar isso. Então, às vezes, é melhor a gente aprender com o próximo, escutando, do que passar por um perrengue. Exato. Mas às vezes a gente tem que passar por um perrengue, não adianta. Não, Tem sim, gente os que tem que perrengues passar. e os desafios são pra Sim, gente crescer. sim. Que venham cada vez mais desafios e mais perrengues, porque são neles que a gente se desenvolve e a gente cresce. Sim. A vida sem desafio e sem perrengue é uma vida chata, verdade, monótona. É porque você tá ali, ó, andando sempre na mesmice. E é bom que a vida tenha… E a gente cresce muito no perrengue. Exato. É a hora que a gente cresce, né, Tati? o aprendizado vem nos desafios. Pois é. Não tem como. É verdade. E o seu livro? O que você escreveu no seu livro? A sua história? O que é? Olha, eu tenho 2 livros escritos. Eu tenho um sobre a minha história de que eu fui mãe nova, né? De 15 anos. De menina a mãe. Desculpa. De menina a mulher. E o outro, Raízes Fortes. Que é sobre casamento, que eu escrevi conjunto com o Glauco. Então a gente fala um pouquinho ali sobre o relacionamento do casal. Então esse livro é bom para quem é casado ou para quem deseja casar também. E aí já vai entrando no clima. Sim, Devia ter trazido, esqueci. Pois é, devia ter mostrado pra gente, mas a gente Puxa coloca vida. ali depois os linkzinhos ali embaixo, porque a gente acha que ler é uma coisa muito importante pra gente também, né? Para as Sim. mulheres. Ainda mais a história de outras mulheres que são como nós. Exatamente, histórias reais. Histórias de mulheres aqui que estão ralando também, estão vivendo a vida gringa. Temos essas dificuldades. Seu marido é brasileiro ou americano? Ele é brasileiro. Brasileiro. Então, você não tem dificuldade da cultura, que eu casei com americano. Então, tem umas outras coisas aí também. Sim. Mas eu acho, assim, fantástico esse negócio da mulher que tá aqui nos Estados Unidos querer ajudar as outras mulheres, né? Sim. Então, se elas querem, você também faz palestras. Você falou que você tá aonde mesmo que você faz suas palestras e coisas assim? Na plataforma internacional, eu sou player. O Pablo, ele tem uma plataforma que é a mesma que ele tem no Brasil. Ele está enviando pessoas para alguns países, para abrir em outros países. Então, o Nésio Monteiro e a Jéssica, eles estão aqui à frente dessa plataforma. E eu faço eventos lá. Mas, se convidar, eu também vou para outros lugares. Eu tenho um evento que é o MDI, Mulheres de Impacto. E eu tenho um evento também chamado Impact Talks, para incentivar as pessoas a falarem inglês. Você fala inglês bem, então? Eu falo inglês. Sim. Eu comecei por um desafio, porque como a plataforma é de brasileiros, eles queriam implementar o inglês lá. Sim. Aí eu falei assim, eu que vou ser a primeira a fazer a palestra em inglês aqui. Eu sou bem competitiva. Então eu fui e marquei essa palestra em inglês. E a Gisele Soares estava comigo, né? A Gisele, ela é maravilhosa. Então a gente resolveu vender uma mentoria ali dentro para que as pessoas pudessem desbloquear o palco e em inglês. Então ontem, inclusive, eu tive esse evento e os nossos alunos da primeira mentoria subiram ao palco e palestraram em inglês. Gente, eu vou ter que fazer essa mentoria em inglês. Que Exato. coisa legal! Muito, imagina. Porque eu acho que eu nunca ouvi falar até agora. Eu vejo falar tudo em português, mas inglês é uma coisa legal, né? Porque a gente mora temos todos os Estados Unidos aí. Exatamente. Eu falo, é importante. Gente, tem que falar inglês. Se você não fala inglês, tá nadando num aquário. Sim. Enquanto você tem o oceano inteiro para você explorar. Falando de inglês, gente, membership das gringas. Tem que lembrar vocês, lá tem aula de inglês também. E é muito importante. Porque eu acho que é uma coisa assim, não importa o lugar que a gente tá, a gente tem que também adquirir um pouco da cultura das outras pessoas, né? Claro. E até porque inglês a gente usa em qualquer lugar do mundo, não é só aqui nos Estados Unidos, né, Tati? Eu acho assim, se você tá morando aqui e não fala inglês, eu acho um desrespeito com os americanos. Porque você tá na terra deles. Sim. Você tem que falar. E imagina quanto que você tá perdendo de fazer dinheiro porque você não fala inglês. Ontem tinha uma senhora lá no evento, ela falou que deixou de fazer um filme em Boston porque ela não falava inglês. Foi convidada e não pôde participar. Imagina, uma oportunidade de trabalho. Sim. E não foi. Eu falei, olha só a importância. Tem gente que vive aqui 20, 30 anos e não fala.
Sim, é verdade. Não tem como, gente. E o seu marido também dá palestras lá? Tá, sim, ele também é player lá. E ele tem esse evento que se chama The Lord, pra homens, pra ativar a identidade e o propósito desses homens. Porque hoje em dia você só vê falando de negócios, de business, de dinheiro, de prosperidade. Verdade. Mas pra você atingir tudo isso aqui, você precisa ativar seu propósito, sua identidade e aprender a ser homem de verdade. Que hoje Certo. tá muito homem banana. Tem mesmo, né? É verdade. E por isso que as mulheres estão tomando o lugar dos Elas homens. estão. Ficando viris. Porque os homens não dão conta de serem homens dentro de É. casa. Mas você sabe que eu sempre fui uma mulher muito alfa, né? Uhum. Eu sempre falo muito da minha doença, porque foi um divisor de águas na minha vida, antes e depois. E antes eu era muito alfa. E depois que eu passei pelo meu câncer, eu entendi como é gostoso ser cuidada pelo seu marido. Não é? Eu falei, gente, por que eu não usava disso antes? Que eu queria ser a que fazia tudo, que resolvia, que não sei o que lá, porque… E depois que eu passei pelo câncer, eu falei, gente, que delícia, cuida de mim mesmo, eu preciso disso mesmo. É tão gostoso. É uma benção a gente poder receber. Sim. O meu marido, ele não abria a porta dos lugares pra mim. Uhum. Eu comecei a entender, eu falei, eu tenho que treinar esse homem, já que ele não sabe. Aí eu chegava nos restaurantes, eu cruzava o braço assim, ó, na frente da porta. Ele olhava assim, você é doida? Tá com algum problema? Falei, você abre a porta, você não é homem, tem que abrir. E hoje em dia ele já sabe. Então a gente, se o homem não é, Sim. você treina o seu homem a ser. Sim. E às vezes são coisas pequenas também, né? Como você diz, abrir uma porta. Mas a gente se sente assim, poxa, valorizada, amada, cuidada, respeitada. E eu vejo realmente que eu também tive que autorizar isso nele. Exato. Não veio nada, tipo assim… Acho que a gente se impõe demais também da forma que a gente quer, da forma que a gente é, né? Eu. E pra mim conseguir falar, não, vai ser da sua forma, mas eu tô sendo cuidada. Dói aqui Foi dentro. não difícil, dói? mas eu me senti mais amada Uhum. depois que eu aceitei isso, Exato. sabe? Que às vezes não é da forma que eu imagino, que o meu príncipe encantado, mas ele cuidando de mim da forma dele também, eu me sinto amada. Exato. Foi Porque a muito gente importante. traz lá dos nossos antepassados Sim. toda essa loucura. Porque, ó, na minha casa, meu pai e minha mãe, eles gritam um com o outro. Não que eles se amam, tudo, mas é um relacionamento, assim, Sim. estressante. Aham. Porque minha mãe é viril, ela quer, né, Sim. mandar e tal. E é uma briga constante. E aí, o que a gente faz? A gente repete dentro da nossa casa o padrão. Só que hoje em dia tem informação. Sim. A gente tem que quebrar na nossa geração tudo isso de ruim que foi imposto nas nossas vidas. Porque você não pode deixar os seus filhos levarem isso para a geração deles. Porque se eles veem dentro da sua casa, eles vão repetir. Então você tem que ensinar, você pai, você mãe, tem que ensinar os seus filhos, colocar a identidade deles dentro deles. Sim. Isso é o seu papel, não é a escola, não é no mundo, Sim. não é a sociedade, é você. Você tem que mostrar para ele como que o seu filho vai tratar a sua mulher e a sua mulher tem que ensinar como tratar um homem. E o pai, de mulher principalmente, ele tem que tratar a filha com amor, levar flores, porque aí ela não vai aceitar qualquer coisa na rua. Sim. Porque se vier qualquer um ali na rua, sua filha não vai aceitar. Não vai fazer igual eu, que aceitei qualquer coisa. Tive um filho aos 15 anos e continuei aceitando por muito tempo muita coisa. Então, Tati, você falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa que que eu tenho visto muito agora na internet. Não sei se você já viu esse vídeo. Que são dos copos de água. Que tem um copo de água suja, e daí vai indo, aí chega como se fossem gerações, né? Sim. Aí chega na última, joga uma água limpa e fica jogando até aquela água que era barrenta ficar branca, né? Sim. Isso simboliza bastante o que você falou, né? Que a gente tem que quebrar essas coisas das outras gerações, que a gente conviveu, que a gente aprendeu por infância, para os nossos filhos, que é a gente que faz essa quebra, né? Exatamente. Eu usei essa dinâmica no meu último evento do MDI, e porque a gente acaba não vendo no dia a dia, na correria, que a gente está repetindo os padrões dentro da nossa casa. Então, hoje, com a consciência, se você tiver a consciência de que está repetindo o padrão, para. Nós somos seres humanos. A gente vai errar, a gente vai fazer. Mas a partir do momento que você vai tomando a consciência, vai se policiando, vai se arrumando. É um treinamento diário. Eu também era muito viril. Mas eu estou aprendendo todos os dias. É uma guerra, eu comigo mesma. Para eu aprender a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor.
todos os dias. É uma construção. Quebrando todos os dias. Tudo aquilo ali que eu fui vendo durante os meus 23 anos. Porque eu saí cedo de casa. Então, durante os meus 23 anos, era aquilo que estava sendo imposto na minha mente. Então, não vai ser da noite pro dia que a gente vai mudar. Sim. É assim. É uma coisa que realmente toma tempo pra gente mudar. E acho que a disciplina também da gente estar vendo coisas boas, escutando podcasts bons, tentando aquela coisa, né? O olho, a audição, tudo é pra onde está entrando toda essa informação, procurar coisas que realmente vão edificar Exato. a vida da gente, da família da gente, do marido da gente. Então, eu acho muito importante isso. Repete os 3 pilares pra mim que você falou? É carreira, autocuidado e família. Ah, tá. Esses 3. Falamos bastante de família, né? O autocuidado, a gente falou do amor próprio, mas fala mais uma coisinha de autocuidado pra gente aí. Olha, a mulher, ela… Principalmente aqui na América, tá? Ela não quer gastar dinheiro com babá. Só gastaria dinheiro com babá se for pra ela trabalhar. Agora, se for pra ela ter um tempo de qualidade, que ela queira só ir ali fazer uma unha, ou que ela queira ir relaxar, dar uma voltinha, ela não tem coragem de pagar Sim. uma babá. Porque ela acha que é uma despesa. Mas, gente, isso daí é um investimento em você. É um investimento em você, mulher. Você que tem filho pequeno dentro de casa, vocês precisam ir recarregar as suas energias. Vocês precisam de ajuda. Então, não hesite em pedir ajuda. Não hesite em pagar uma babá. Isso aí é pro seu bem, pra você ir lá, se renovar, para que você possa voltar para sua casa mais feliz, animada e com energia para aguentar o tranco, porque a vida da mãe não é fácil. Não. Ainda mais se você trabalha. É muito… Eu acho que a mulher, ela tem 1001 papéis mesmo, né? Aquela coisa de 1001. multitask mesmo. A gente tá fazendo sempre muita coisa ao mesmo tempo. E nada contra o homem, tá, queridos? Vocês também fazem muitas coisas, mas a gente faz tudo ao mesmo tempo. E não uma por vez, não é verdade? Você já ouviu falar na caixa do nada e nos fios emaranhados? Não. Que o Cláudio Duarte fala? Ele fala que o homem, eles têm as caixas. E cada coisa que eles vão fazer, eles abrem uma caixa. Então, por exemplo, o nosso marido chega. A gente começa falando. Aí ele vai falar, que caixa que eu vou abrir? Porque ela tá falando tanta coisa. Eles não conseguem falar de um monte de coisa ao mesmo tempo. E a mulher não, é um fio, são vários fios emaranhados e dando choque, curto-circuito, porque é tudo junto e misturado. Nosso marido chega, a gente fala como foi a criança agiu, a gente fala que a fulana foi lá em casa, que amanhã… E o homem fica assim, todo atrapalhado. Verdade. A gente tem que entender. Né? O processo de cada um, porque o homem é maravilhoso. Sim. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. É verdade isso, né? Mas, gente, Tati, eu gostei muito de ter você aqui, de saber mais sobre você, da sua jornada do Brasil pra cá, desse negócio de ter sido uma mãe jovem e principalmente de estar ajudando hoje casais, porque realmente eu acho que o casamento é uma coisa que deixa as pessoas muito fortes na vida, né? Quando você quebra um casamento, tem todas as dificuldades que vêm com a separação daquelas duas vidas, né? Elas se desfazem então eu acho muito nobre o que você faz hoje de ajudar mulheres a entenderem os pilares da vida como mulher, né? Carreira, autoconhecimento e família. Ai, mais importante, gente, é a família. Sim, eu gosto de exaltar as mulheres, Sim. porque a mulher tem muita competição. E na América não é assim. Qualquer um te para na rua e fala, nossa, que sapato bonito, nossa, como… Verdade, né? E no Brasil, a brasileira não tem isso, é competição. Então eu quero mostrar pra elas que uma mulher de impacto não é vestir roupa cara, não é você estar sempre com a melhor maquiagem, melhor roupa. Sim. Não, é você se unir e você ajudar uma outra e levantar outras mulheres. Isso é ser uma mulher de impacto. A sua história te faz ser uma pessoa de impacto, uma mulher de impacto. Sim, isso mesmo. Isso aí, mulheres de impacto, hein? Então, gringas, olha, se você ainda não foi no nosso site, vai lá no gringas.org. Você já foi lá, Tati? Não, eu vou ir. Tem que dar uma olhada lá, hein? Vou. Tem muita coisa legal. A gente fala das cidades que a gente tem, grupos que se encontram. A gente fala um pouco sobre o clube, fala um pouco sobre tudo que acontece no mundo gringas. É bem legal. E também procure um grupo na sua cidade, né? Tati, foi muito bom ter você aqui. Eu quero te chamar mais vezes. Quero ver se você fala, talvez, dentro do nosso grupo um pouquinho, né, Tati? Claro. Vai ser muito bom você falar para as mulheres sobre casamento. Acho que é uma coisa muito importante. Quero muito, a gente vai se falando sobre isso. E, gente, se inscrevam no canal, deem like, participem. E, Tati, fala só mais uma coisinha antes que acabe aqui.
uma mensagem para as mulheres. Mulheres, eu já até falei isso aqui. Vocês têm que se amar. Vocês têm que olhar para vocês com amor. E não com um olhar de crítica, de eu não sou suficiente, mas sim fala assim, eu me amo, eu sou maravilhosa. Comece a olhar diferente, olhe todos os dias no espelho, ao invés de você se criticar, olhe se amando. Porque você vai ver que as pessoas ao seu redor vai te olhar diferente. Isso vai fazer toda a diferença, porque se você não se ama, você não se enxerga, ninguém mais vai te enxergar. A sua energia vai ser passada para as outras pessoas. Então se ame, se cuide. Cuide da sua casa, da sua família. Encontre, busque conhecimento para que você saiba se encontrar dentro de você. É isso aí, Tati. Foi muito bom estar com você, né? E vamos aí, gringas. Até semana que vem, toda terça-feira, 8 horas da noite.